Fala galera, bom dia para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um acompanhamento do CPI, a inflação dos Estados Unidos. Vamos ver a galera que está ao vivo aqui com a gente. Vamos ver aqui Douglas, Cristiano, JR Gamer, não sei se significa Junior Gamer, Glauco, Guilherme, Júlio, Marcel, Deep Music, Eduardo, João, Gabriel, Daniel, Frank do Futuro, Ricardo, Frederico. Tem umas coisas que eu leio aqui que são muito engraçadas. Regis, Márcio, Kaique, Bruno, Hilda Nascimento, Eric, Rodrigo, Hugo, Rodrigo, Eduardo. Bom dia para todos vocês. Vamos aqui começando então mais um dia de mercados, o mercado amanhecendo positivo no mundo inteiro, tá? Quando a gente acompanha aqui bolsas internacionais, deixa eu trazer aqui para vocês. Bolsas internacionais positivas, Europa inteira positiva, Ásia positiva, futuros americanos positivos, treasuries negativos, embora o ideal seja analisar treasuries aqui, ó. Vamos ver aqui treasuries, todos eles negativos, tá? De 5 anos caindo um pouco mais de 1%, 10 anos caindo 0,95, 7 anos caindo 0,93. Vamos voltar lá. Treasuries negativos, dólar no mundo negativo, caindo 0,34%, tá? Commodities negativas também. Petróleo caindo 0,5, caindo 0,3. Deixa eu olhar aqui commodities. Aqui tá melhor para encontrar. Cobre subindo 0,52. Minério caindo 0,74. Ali na casa dos US$ 100 a tonelada, né? Caiu muito nas últimas semanas com essas notícias da China e tal. É um cenário que se constrói hoje na expectativa que a inflação americana continue caindo, tá? Só de olhar assim a reação do mercado, espera-se que a inflação continue caindo, né? Para futuros estarem subindo, treasuries caindo, dólar caindo, a visão é essa, né? O que pode acontecer é o contrário, né? O mercado se assustar com números piores da inflação americana, que eu não acho que seja o caso. Eu não acho que seja o caso. O que nós vamos acompanhar daqui a 7 minutos é a divulgação do CPI e Core CPI. O CPI, que é a inflação cheia, headline inflation, ele deve subir apenas 0,2% no mês de julho, mas a inflação de 12 meses vai acelerar de 3 para 3,3%. Vocês sabem por que isso vai acontecer? Chama-se efeito base. Chama-se efeito base. É uma inflação que o cálculo de 12 meses ele começa numa base muito alta ou muito baixa, dando a impressão de que a inflação está acelerando. No caso, a inflação de 12 meses, né, o CPI cheio, está muito próximo de 3%, tudo bem. O que nós queremos é analisar a inflação mensal, se ela vai vir muito forte ou muito fraca. Mas o CPI cheio não é uma coisa que eu vou avaliar muito para vocês, não, tá? Eu acho que o importante está aqui, que é o Core CPI, é o núcleo da inflação. Na verdade, eu falo isso já faz muitos meses. Nós estamos acompanhando o núcleo da inflação americana porque é o que o Fed hoje acompanha. Quando eles dizem para a gente que eles querem ver sinais mais concretos de que a inflação está caindo, eles se referem aos componentes que fazem parte do Core CPI. Então aqui espera-se um núcleo de inflação de 0,2% no mês e uma inflação anual, um Core CPI anual, de 4,8%, que é praticamente metade aí, é praticamente uma inflação estável, né, nos últimos meses. 4,8, 4,8, 4,8. Tá difícil de voltar para 4, 3, 2%. É uma inflação pegajosa. O que nós queremos acompanhar aqui dentro deste Core CPI é a inflação de serviços, a inflação de moradia, que pela primeira vez no mês passado começou a mostrar sinais de que está caindo. A desinflação está em curso, está acontecendo. E é isso que o mercado acaba analisando com mais intensidade, tá? Então o que nós vamos fazer aqui nada mais é do que analisar o Core CPI,
o Core CPI mensal e anual, a inflação de serviços, a inflação de moradia e o Supercore, que seria o Supercore CPI. São itens bem específicos dentro do núcleo da inflação. Se todos eles mostrarem sinais de desinflação, acho que o mercado deve continuar otimista. Bolsas em alta, ouro em alta, dólar em queda, treasuries em queda. Então, qualquer leitura benigna, ali o Casoni, por exemplo, perguntou se o CPI vier a 0,1, o que acontece? O mercado deve ler isso de forma positiva. Lembrando, esquece o CPI, olha para o Core CPI, tá? Leituras benignas de inflação podem ser muito positivas para o mercado, ainda mais agora que o Fed está muito próximo de parar de subir a taxa de juros, está muito próximo de encerrar o ciclo de alta do Fed Funds Rate, certo? Então, eles já disseram para a gente que eles estão próximos de parar de subir o juro. O que vai influenciar essa decisão? O que vai influenciar essa decisão? Uma inflação em queda, uma economia estável, um desemprego que continua baixo, mas não muito baixo quanto está hoje. O ideal seria um pouquinho mais alto para tirar um pouco a pressão sobre preços e salários. Mas enfim, uma economia ainda resiliente e estável, um desemprego não muito acima de, não muito próximo de 5%, e também uma inflação em queda. Esse seria o tal do soft landing, correto? Uma inflação em queda. A inflação precisa cair para o Fed, de fato, encerrar o ciclo de alta da taxa de juros. Passamos nesse momento de 1.000 pessoas ao vivo aqui, 1.025, temos apenas 312 likes. Galera, deixa o like aí, ó. Senta o dedo nesse like para a gente aumentar aqui a visualização do canal e com isso mais pessoas estarem ligadas no que está acontecendo no mercado brasileiro e mercado internacional. Sei que grande parte de vocês investe no mercado lá fora, então eu acabo falando um pouco mais sobre o mercado internacional do que Brasil, embora às vezes seja muito importante falar um pouquinho de Brasil, mas eu trago aqui vários assuntos internacionais, né? Ontem eu fiz um vídeo falando sobre China, a gente tem vários dados macroeconômicos mostrando que a situação na China não está tão tranquila assim. Deflação, importações e exportações caindo, pessimismo tanto de consumidores quanto também de empresários, né? Olhando aqui para mercados nesse momento, a gente tem o S&P 500 a 4.490 pontos, tá? Muito próximo aí de 4.500. Vem caindo desde o dia 19, se eu não me engano. Não, um pouquinho depois. O dia 19 foi um dia muito... Não, dia 19 não. 19 foi o pico das empresas de tecnologia. O mercado começou a cair aqui na virada do mês, tá? Agosto. Agosto, aqui Nasdaq. O Nasdaq, o pico foi 19, tá? Esse foi 19. S&P foi um pouquinho depois. Russell acabou fazendo topo também aqui no dia 31. Começaram a perder um pouquinho de força, né? E aí a gente pode ver aí uma movimentação contrária no dia de hoje, nos próximos dias também, a depender do CPI que vem daqui a pouco, tá? A próxima decisão do Fed acontece só daqui a um tempão, então nós vamos nesse meio tempo acompanhar a divulgação de dados macroeconômicos, tá? Faltam 40 segundos. Calma, o pessoal tá nervoso, eu tô vendo aqui o relógio. Faltam 30 segundos para a divulgação do CPI. Calma o coração, não pode ficar nervoso, não pode ficar ansioso. Senão a galera que está clicando aí, comprando e vendendo, especulando, acaba comprando na emoção ou vendendo na emoção. Calma o coração. 20 segundos, tá? 20 segundos. Tenho aqui, inclusive, um gráfico para mostrar para vocês, tá? Ó, olha o coração, olha o coração. A gente vai analisar os dados aqui dentro também da planilha, tá? Vai sair aqui. Então vamos lá. Ó, vai sair daqui a 3 segundos, 2, 1. Ó, os números vão estar aqui, ó. Leitura boa, ó. Leitura boa. O CPI subiu 0,2. De 12 meses, ele acelerou de 3 para 3,2, melhor do que o esperado. O mercado achava que era 3,3. Lembrando que isso aqui é o efeito base, tá? E o Core ficou em 0,2. Se eu não me engano, é uma das leituras mais baixas do Core, tá? Ele ficava em 0,4 todos os meses.
A inflação anual caiu de 4,8 para 4,7. Lento para cair, ok, esse é o único comentário que eu vou fazer, mas caiu, tá? A gente tem aqui, ó, a Nasdaq agora subindo 1%, Dow Jones 0,64, S&P 0,70, e os pedidos iniciais subiram um pouco, de 227 mil para 248. São números que, na minha opinião, são positivos, tá? Para o Brasil aqui também saiu um número bom, ó, crescimento do setor de serviços, que é o que está segurando o nosso PIB hoje, 0,2%, em 12 meses ficou em 4,1%, tá? Aí, ó, mercadinho curtindo, mercadinho gostando. Realmente são números positivos. Vamos analisar com mais detalhes. Vamos lá, calma aí, vamos investigar. Agora começa a parte boa. Agora começa a parte boa. Tá, tá, tá. Ó, aqui o que eu quero ver é shelter. É 0,4. Serviços menos energia, 0,4. Sim, ruim para o dólar. Se os números vierem mais benignos, como eu disse, né? Você tem aí expectativa de que o Fed não precisa subir tanto juro, os treasuries acabam caindo, o dólar acaba caindo, bolsa subindo. Acho que é mais ou menos isso que está acontecendo, não? Ó, dólar caindo, treasuries caindo, se distanciando aqui dos 4%, tá? Vamos voltar aqui. Então aqui a inflação de serviços, seria o core services, né, de 0,4% no mês, acelerou um pouquinho em relação ao mês passado, mas foi por conta de transporte, tá? Se eu não me engano, as passagens aéreas ficaram um pouquinho mais caras, mas nada muito relevante, não impactou tanto aqui dentro. Veículos novos em deflação, veículos usados em deflação também, 0,5 no mês passado, 1,3 no mês de julho, tá? Alimentos é outra coisa importante de acompanhar. Se fala tanto numa segunda onda de inflação causada por alimentos e commodities em geral, petróleo. Alimentos subiu 0,2, tá? Essa é a maior leitura desde maio ou desde fevereiro, tá? Energia acabou subindo 0,1, pouco até. A gasolina subiu apenas 0,2. Deve impactar agosto, né? A variação do petróleo nos Estados Unidos, do combustível, deve impactar a inflação de agosto. Em 2024 vão começar a cortar a taxa de juro? Ah, cara, primeiro eles estão falando se vai subir ou não, tá? Tem que primeiro analisar se vai subir ou não. Não fala em cortar juro. Calma, segura o coração. Segura o coração. Tá? Igor, você vendeu pets com a notícia de proibição de venda de animais. Não tem nada a ver. Espera sair o resultado, cara. O mercado hoje espera alta probabilidade de manutenção da taxa de juro na reunião de setembro, dia 20 de setembro, 13% de probabilidade de alta de 25 bases. Com os dados de hoje, o Fed deve manter essa cautela em relação a ajustes, tá? De juro. Pedro Sena, onde eu vejo sua carteira pública? Dentro da comunidade de membros, tá? Ela é pública para os membros, não para todo mundo. E eu vejo que investimentos no Brasil é que nem torcida organizada, tá? Se o cara tá comprado num negócio, a gente que critica. Se o cara tá vendido no negócio, tem gente que critica. Meu Deus do céu. Então a carteira é pública para membros, porque aqui dentro não vou abrir para todo mundo. Para a reunião de novembro, uma alta probabilidade de manutenção também, quase 67%, 30% de probabilidade de uma alta de 25 bases, tá? Não, desemprego não caiu. Isso aqui não é desemprego, isso aqui é pedidos iniciais. Pedidos iniciais. Não dá para cometer esse tipo de erro ao analisar esses dados, tá? Vamos voltar aqui. Bom, o mercado está tranquilo, né? Deu uma puxada, perdeu um pouquinho de força. O mercado americano não abriu ainda, né? À vista. Deixa eu ver aqui. Vamos ter a planilha. Planilha. Acho que é isso aqui.
Owner's Equivalent Rent desacelerou. Isso aqui é um dos principais causadores de inflação nos Estados Unidos. Ó, vocês podem ver que é 25%. 25% do índice de serviços vem do OER, Owner's Equivalent Rent. 0,5, 0,5, 0,4. Ah, não, 0,5 aqui, né? Julho tá aqui. 0,5 de novo. É uma inflação pegajosa, tá? Inflação pegajosa. Shelter como um todo caindo. 0,4. Tá? Caindo não, desacelerando, melhor dizendo. Não foram as passagens aéreas que puxaram a inflação, porque teve deflação de 8,1. Foi alguma outra coisa. Foi seguros, porque vocês viram que transportes, aqui o serviço de transporte subiu, né? Foi seguros e manutenção de veículos, reparo de veículos. Esses dois aqui. As passagens aéreas caíram de novo. Deflação pelo quarto mês consecutivo. Em 12 meses, as passagens estão caindo 18%. Alimentos aqui, energia. Ok. Tá. Veículos. Cara, eu vou dizer que no fim do dia, olhando para tudo isso, aqui ainda tá difícil de cair essa porcaria. Tá difícil, tá difícil, tá difícil. Essa inflação de serviços, de moradia. Pensa comigo. No mês passado, vocês viram aqui Shelter cair de 0,6 para 0,4. Ele permaneceu em 0,4. Há 12 meses atrás, vocês já estavam vendo deflação nos preços de imóveis americanos, né? Queda nos preços. Depois de 12 meses, isso começa a aparecer no CPI. É justamente isso que nós estamos vendo agora, que é julho, agosto, setembro do ano passado. Tá? Eu gostaria que isso fosse um pouquinho mais intenso aqui, tá? Essa desinflação da, das moradias, né? do componente moradias. Mas, enfim, em termos anuais, vocês viram que os dados foram bons. Inflação 12 meses caiu 4,7. Tá? O mercado está animado. DXY caindo 0,47. Treasuries negativos também. Aqui está o DXY, praticamente na mínima do dia. Aqui está o Treasury de 10 anos. Deu uma paulada e depois puxaram. Pode ser que esse movimento continue ao longo do dia, tá? Vamos ver aqui 5 minutos do S&P, como é que fica. Ó, a puxada, aí especuladores vendem, agora começa a calcular, começa a fazer que nem eu, olhando todos os componentes, inflação veio bom, veio ruim, o que nós vamos fazer? Isso que o mercado não abriu ainda, né? Falta um pouco menos de uma hora para o mercado americano abrir. Com a decisão do governo dos Estados Unidos de impedir investimentos em tecnologia na China, você acha que isso vai impactar a bolsa americana? Pelo contrário, isso acaba sendo positivo para os Estados Unidos, né? Igor, hoje tem leilão da dívida dos Estados Unidos, pode comentar? Eu vi que saiu um leilão essa semana ou na semana passada que teve bastante demanda, tá? Tem bastante demanda pelos títulos do governo. Existia uma preocupação muito grande de que não teria demanda pelos títulos, que poderia impactar um pouco treasuries, liquidez. Não, nada a ver. Teve demanda sim. Aqui nós temos os setores do S&P 500, tá? Para aqueles que falam sobre bull market do S&P, o S&P está em bull market. Nem todos os setores do S&P estão em bull market. Se vocês olharem o S&P, está subindo 16% ao ano, mas tem um monte de setores aqui, ó, que não estão subindo absolutamente nada. Eu publiquei isso semana passada, teve gente que não entendeu o que eu quis dizer. Acho que não leu tudo o que eu escrevi. Você tem utilities caindo 7%, tem 4 setores que nem sobem mais de 3%, ou 2 aqui que sobem um pouco mais de 7%, tá? Um que sobe 11%, e esses 3 aqui foram responsáveis por essa puxada no S&P em 2023, tá?
que mais nós temos? Aqui eu devo ter a inflação americana, né? Isso aqui é a inflação de 12 meses, né? Reload. Mas não são esses números aqui, não. Era para ter 4,7 aqui. Enfim. Vamos colocar aqui na minha planilha. Essa aqui é a melhor de todas. Veio 0,2, né? Tanto por CPI quanto Core CPI. Esse aqui ficou em 3,2, esse aqui 4,7. Colocando aqui nos dados, ó, vocês podem ver o CPI. Isso aqui foi quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Aí, após esse evento, inflação voltando a cair. Petróleo caiu, né? Alimentos caíram. Ok. Aqui está o Core CPI, que é o mais importante. Existe uma clara desaceleração do núcleo da inflação americana. Costumava ser 0,6% ao mês. 0,6% ao mês. Aí foi para 0,5, 0,4. Aí agora 0,2. Tá? 0,2. Esse aqui é o Core CPI. Isso aqui é a inflação de serviços. A inflação de serviços, se eu não me engano, veio 0,4 ali, né? 0,4. Em 12 meses ela ficou 0,6,1. 6,1. Uma lenta desaceleração. 0,4. Uma lenta desaceleração. Aqui a inflação americana em gráfico, tá? Temos tanto o CPI em 12 meses, Core CPI em cinza e o Stick Price em amarelo. Serviços aqui demorando para cair, mas tá engrenando, né? E aqui bens negativo. A inflação de bens está negativa. Aí aqui embaixo é PCE, aí é outra coisa já. Aqui é PCE, aqui é o PPI. Mercado caindo, mudou a direção? Não está caindo, calma lá, calma. Stick Price é uma métrica diferente da inflação americana que desconsidera, que na verdade só considera bens e serviços cujos preços, historicamente falando, poucos variam. Seria uma métrica bem específica, né, de bens e serviços que quase nunca mudam de preço. Uia! A galera bateu aqui no S&P, hein? Mas dólar continua em queda, não teve mudança não. Estão puxando um pouquinho só. Amanhã tem algo digno de nota para complementar os dados de hoje? Amanhã eu não lembro mais o que tem amanhã. Amanhã tem dados de expectativa de inflação da Universidade de Michigan. E tinha mais alguma coisa, acho que tem IBCBR do Brasil. Mercado querendo devolver um pouquinho da empolgação, se bem que Nasdaq não tanto, né? S&P um pouco mais nervoso. E você tem acompanhado a moeda do Japão, mesmo com a flexibilização do YCC, ela está perdendo bastante força. Está perdendo em relação ao euro, né? Mas eu não acompanho muito a, a moeda do Japão. Para mim, eu não especulo em moeda, né? Ó, a galera puxando o DXY, ó. Ele chegou a bater aqui 101,6. Tá voltando. Será que o mercado vai tomar uma direção? Amanhã tem PCA no Brasil, é verdade. Ó, o Treasury querendo subir aqui, ó. Depois da divulgação, ó. Caiu e voltou. Cadê o VIX? Vamos colocar o VIX aqui. A volatilidade está tranquila.
Ó, o Treasury de 10 anos voltando a subir. Tá, mas qual foi a leitura do mercado aqui? Eu achei os dados positivos. Preço do Fed Swaps em probabilidade mais baixas de outro aumento na taxa esse ano. Ok? Os dados vieram bons, na minha opinião. Poderiam vir muito melhores, tá? Sim, eu tive que me adaptar muito a como o mercado americano pensa, porque a inflação continua pegajosa. E aí eu estava muito pessimista com essa questão. Pô, a inflação é pegajosa, tá ruim, tá ruim. E o mercado subindo, subindo, subindo. Bom, talvez o mercado americano ele encare, interprete de uma forma um pouquinho diferente do que eu os dados econômicos. Eu gostaria de ver a inflação de serviços, moradia caindo muito mais rápido. Não é o que aconteceu. Tá caindo devagarinho, devagarinho, devagarinho. É, volatilidade, né? Você acredita que o mercado já tenha precificado, ou já tinha precificado, e agora está devolvendo um pouco nesse curto prazo? É, talvez, 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 talvez. O mercado para subir muito hoje, ele precisa olhar para os dados e dizer, pô, veio muito melhor do que o esperado. É aquela coisa, né? Expectativa e realidade. Eu esperava que havia em bom. Veio muito bom, o mercado ele acaba subindo mais. O mercado estava pessimista, achava que o número ia vir ruim. Veio muito ruim, né? Muito pior. Aí você já tem um efeito pior, né? Mas está voltando, ó. Dólar querendo pesar de novo. Treasury aqui nos 4%, 4%. Será que o mercado está se preparando para outro aumento de preços com essa alta do petróleo? Não, isso já é esperado. Já é esperado para agosto. Mas como eu disse, nós precisamos olhar para o Core CPI. O Core CPI não é afetado pelo combustível, tá? E você também utiliza gráfico para fazer seus investimentos? Nope. A não ser gráficos como esse assim, ó. Relação Ibov Small 11. Relação aqui empresas de crescimento e empresas de valor. Para onde, o que que o mercado está querendo me dizer? Isso aqui é mais uma leitura de mercado, né? Relação Nasdaq e Russell. Eu gosto de olhar para isso aqui. É o único gráfico que eu uso para fazer algum investimento, tá? No caso, meses atrás eu comprei ETF aqui no Brasil de small caps, né? Deu para ganhar um dinheirinho, não segurei tanto quanto eu deveria ter segurado. Eu comprei nos R$ 96, vendi nos 101, 102. Teve uma galera que vendeu a 110, que está ali nos membros, né? Não dei recomendação de investimento, mas eles acharam o racional interessante. Foi baseado nesse negócio aqui, ó. Foi baseado nessa relação entre Ibovespa e Small 11, tá? Ibovespa, Small 11 e o ciclo de mercado no Brasil a depender da inflação e da Selic, tá? Comenta sobre as reservas de petróleo americano. Eu não acompanho isso. Eu não acompanho isso. Olha a puxada do S&P. Ó, VIX caindo. Agora sim, os tourinhos entraram em cena. A promessa do Fed é trazer o core ou a inflação cheia para 2%? Ambos. Ambos. Porque o combustível não afeta o core CPI, porque o core CPI não leva em consideração o combustível. Isso aí é básico, básico, básico. Isso aqui é ó, a inflação total. Ó. All items, tá? Aí você tem alimentos, tem energia. Aí aqui embaixo tem todos os itens exceto alimentos e energia. Seria o segundo. Isso aqui é o Core CPI. Esse aqui é o CPI. Então, todos os itens do CPI levam em consideração alimentos, energia, esses produtos e serviços aqui embaixo. O Core CPI ele deleta esses dois primeiros aqui, ó, alimentos e energia. O petróleo, combustível afeta isso aqui, ó, que afeta o CPI, mas não isso aqui, que é o Core CPI. Pode explicar melhor os ciclos e a correlação do Ibov novamente? Como assim?
Correlação do Ibov com o quê? O DXY não tá querendo perder força, não, ó. Eu achei que ia cair mesmo. Mas o combustível alto não afeta a inflação? Sim, o CPI, mas não o Core CPI. O que que nós temos aqui? Ó, vou fechar aqui, ó. Não pode ver. Já viram agora, né? A relação Ibov com Small. O que eu havia percebido aqui, isso aqui é um gráfico histórico do Ibovespa dividido pelo Small, tá? Então, quanto mais para cima esse gráfico fica, mais preferência os investidores deram para Ibovespa do que small caps. Quanto mais para baixo, maior otimismo com small caps em relação a Ibovespa. E recentemente, aqui no iniciozinho de abril, deu para perceber que o mercado estava muito pessimista com small caps e super otimista com, assim, não super otimista com o Ibovespa, mas dando preferência para Ibov ao invés de small. Como nós já esperávamos que os dados de inflação que vieram melhorando poderiam fazer o Banco Central cortar a taxa de juro, eu optei por apostar a favor das small caps. E deu para fazer um trade. Quase nunca faço trade, né? Fiz um trade. Deu para ganhar uns troquinhos ali. É isso. Aqui tem, por exemplo, o S&P 500 contra S&P 500 contra Russell. É a mesma coisa, só que mercado americano. Está no pior nível desde 2020. Por isso que eu aposto em small caps hoje nos Estados Unidos. O mercado está querendo ganhar tração aí, tá? E o BTC, eu nunca olho pro BTC. O BTC não sabe o que faz. O BTC tá parado desde 21 de junho, tá? Então, 23 aqui de junho. Realmente, eu tento entender como funciona a dinâmica, o quanto o juro afeta ele, DXY, S&P, Nasdaq, nada. A princípio ele segue o ouro, não está seguindo o ouro. A princípio ele segue Nasdaq, não está seguindo o Nasdaq. A princípio ele cai quando o dólar sobe, não está acontecendo. Eu não sei explicar. Minério de ferro na China, ruim, ruim, ruim. Ó, 90, 100 dólares a tonelada, estava 115 e poucos dias atrás. Ele está bem descorrelacionado. O BTC está bem descorrelacionado. Está bem bizarro. Bem bizarro. Com a queda da taxa de juros, o varejo vai bombar? Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, né? Até a queda do juro impactar o varejo no Brasil, tem uma demora, né? Tem um delay. Infelizmente tem um delay. Normalmente as ações do varejo começam a responder antes de fato você perceber uma melhora no varejo. Varejo que eu digo economicamente falando, né? As famílias consumindo mais. As ações começam a reagir antes, mas por enquanto não reagiu nada. Você olha ali via varejo, né? Você olha ali via varejo, a bichinha tá complicado. Dólar tá caindo no Brasil de novo, aqui seguindo essa. Muito interessante, estava olhando esses dias essa linha azul aqui, né? Que é a média de 50 períodos. Ó, ele bateu, 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 bateu de novo aqui, bateu de novo aqui. Hoje tá acima, né? Tá querendo inverter essa tendência de queda, mas não sei. Via varejo parece cemitério. Olha, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Por mais que eu seja um investidor que entende ali da política monetária, o efeito disso, né, no varejo, na economia, eu não tenho coragem de comprar via varejo. Eu não tenho coragem de comprar Magazine. Não sei se o cara que comprar hoje vai ganhar dinheiro ou não. Acho que vai. Eu não tenho coragem. Não tenho coragem.
Aqui até abrir, falta 5 minutos. Aqui o mercadinho tá tranquilo. Treasury voltando a cair. É isso aí. Ah, mais 5 minutinhos, depois eu vou fazer a live para os membros, tá? Pra galera que quiser fazer parte dos membros, tem um botão aí escrito Seja Membro, logo aqui embaixo. Eu vou estar ao vivo com eles daqui a pouco, tá? Então nós temos mais uns minutinhos aqui, mais 4 minutos, depois eu vou para lá. O mercado tranquilizou. Igor, para mim você é o cara. Sorteia um membro aí para nós. Cara, não tem como fazer isso, tá? Não tem como eu dar desconto, não tem como eu presentear um membros, não tem como. O YouTube é bem chato. Não tem essas opções, tá? Senão eu faria um sorteio, mas não tem como, tá? Tem sim, então eu não sei fazer. Qual a diferença nos membros de análise macro e macro mais investimentos? É que nesse segundo, que é o macro mais investimento, eu compartilho a minha carteira, tá? Membros têm acesso à sua planilha? Tem. Tem a planilha de... Essa planilha aqui? Tem sim. Tá disponível lá. Eu posso disponibilizar de novo hoje, atualizado com esses dados aqui, mas tá lá para vocês. Tem do Brasil também. A do Brasil, infelizmente, não é tão completa quanto os Estados Unidos, né? Os americanos têm muito mais dado econômico do que nós. Mas a gente tenta o nosso máximo, né? Aqui não tem nada para ver. Foca nas perguntas inteligentes, vai melhorar muito a qualidade da live. Mas às vezes é bom dar um coicezinho. Tem umas perguntas ruins aqui que é bom de dar um coice de vez em quando. Mantém a galera mais tranquila, né? Você vai podando os excessos. Teve um cara, quando é que foi? Segunda-feira, né? Que fez uma pergunta engraçada lá que eu já não tenho. Ah, você não entende nada de economia. É, você tá fazendo o que aqui então? É bom dar uma tranquilizada. Você é ótimo, é verdade. Igor, o mercado pode se sentir o seguro o suficiente na política monetária e começar a vai ter mais presente o sentimento bull a partir de agora. Você fala de mercado americano, é, mercado americano, se vocês encontrarem dados que são muito benignos, acredito que sim. Você tem vários setores hoje do S&P 500 que não estão subindo no ano, tá? Tem vários setores do S&P 500 que não estão subindo no ano. Esses caras aqui, ó. Esses setores aqui poderiam subir a ponto de acompanhar o resto. Acho que não seria tanto assim, tá? Mas poderia subir um pouco mais. Aí você tem um pouco mais de otimismo no mercado americano, tá? Se os dados colaborarem com a visão de que a inflação de fato está caindo, a inflação de fato está caindo, isso pode acontecer. Trading View? Sim, isso aqui é o Trading View. Esse aqui é o Trading View. Esse aqui é o Profit, que é para o mercado, principalmente o mercado brasileiro. E esse aqui é o panorama do Jonas Esteves, tá? Isso aqui eu acompanho o mercado internacional. Eu deixo uma coisa em cada canto da tela aqui. Qual é a corretora que eu uso nos Estados Unidos? Eu uso a Everno, tá? TLT é uma boa ETF para investir pensando nos títulos americanos. Se o seu objetivo é ter renda fixa nos Estados Unidos, com vencimento no longo prazo, eu tenho na carteira um pouquinho de TLT. Lembrando que é um investimento volátil, tá? Tem que entender de marcação ao mercado. Antes de fazer investimento como esse, entenda o que é marcação ao mercado. Porque o cara que comprou TLT quando a taxa de juros era zero nos Estados Unidos, até hoje tá chupando o dedo. O cara que comprou TLT
lá no auge da pandemia, tá? Digamos aqui, comprou um pouquinho depois, tá? Ficou assustado, a pandemia aconteceu aqui, o sell-off dos mercados aconteceu aqui, o cara ficou assustado. Não vou comprar renda variável, vou comprar renda fixa. Comprei TLT, tá? Perdendo 40%. 40% em renda fixa. Quem não entende de marcação ao mercado comete esse tipo de erro. Hoje, TLT está no preço mais baixo desde 2015, desde 2012. Né? Esse período aqui, ó, de valorização da TLT é porque as taxas de juros caíram, 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 caíram. Olha o que acontece quando a taxa de juros sobe. A TLT cai, né? Então, se você acredita que a inflação americana vai cair muito, se você acha que a economia americana vai desacelerar, vai entrar em recessão, se você acha que o Fed vai cortar a taxa de juros, esse aqui é um investimento para especular. Poderia ser um para especular. O TLT seria mais ou menos o que aqui no Brasil? Seria o equivalente a você comprar um título pré-fixado de longo prazo. Você compra uma LTN com vencimento em 20 anos. Seria equivalente a isso. Uma LTN do governo, do Tesouro Nacional, com vencimento em 20 anos. Com esses dados, você acha que o dólar pode cair? Difícil, eu diria que seria difícil ele subir hoje, com os dados que saíram, tá? Vieram dados bons. Não veio maravilhosos, vieram bons, de acordo com a expectativa, tá? Então por isso que você está vendo o mercadinho meio tranquilão. E você tem algum curso de formação completa? O único que eu tenho é um curso de economia para investidores, tá? Mas eu não tô vendendo ele mais, tá? Eu não tô mais oferecendo ele, não. A última turma encerrou agora e foi de fato a última turma. Esse curso já era. Eu vou fazer algumas coisinhas novas para os próximos meses, tá? TLT é o DI1. Não, seria mais longo, tá? Seria mais longo. TLT é composto pelos títulos com vencimento em 20 anos. Mercado brasileiro. Índice futuro subindo 0,50. Sem emoção. Sem emoção. Aqui tudo a gente já viu. Tem mais alguma coisa para ver? Deixa eu pensar. Igor, com essa alta da inflação de hoje, você acha que foi pontual? Na verdade, não teve aumento, tá? O aumento que você está se referindo é esse cara aqui, né? Saiu de 3 para 3,2. Isso aqui chama-se efeito base. Efeito base. Ele dá a impressão de que a inflação subiu, mas ela não subiu, tá? O efeito base pode ser explicado aqui, ó, pela inflação, é a inflação de 12 meses, correto? Ó, 12 meses. É que aqui, ó, em julho teve uma deflação. Quando você tira esse efeito base, quando você tira esse efeito base, a inflação de 12 meses sobe. É statistics. Statistics. Faz um pouco de day trade para agregar emoção na live. Já fiz durante live, tá? Já fiz durante a live. Foi a maior cagada que eu já fiz na minha vida. Durante a tradução do Powell, no dia 26 de julho de 2022. Eu tava certo. Eu tava certo, porque depois o Powell teve que. Ele teve que. Ele teve que subir pra caramba a taxa de juros na época. Enfim, eu não vou explicar todo o racional, né? Mas enfim, o cara começou a falar que não ia subir mais a taxa de juros. E aí. Dá uma olhada lá, tava com uma cara de bunda aqui. Cara de quem tava perdendo muito dinheiro, né? Acho que foi dia 26 ou 27 de julho. Faz um ano. Faz um ano. Enfim. Tá, galera? Agradeço a participação de vocês. Deixa o like aí na live, inscreva-se no canal. E agora eu vou lá para a comunidade de membros para nós continuarmos acompanhando o mercado e falarmos um pouquinho sobre economia, tá? Vocês viram o que está acontecendo no Brasil? Existe aí risco de falta de diesel no Brasil?
Como a Petrobras ela não está reajustando o preço do combustível, do diesel, as empresas que importam, que trazem para cá, que vendem aqui no Brasil, são desincentivadas a vender no Brasil diesel porque lá fora dá para vender mais caro. Então existe o risco aí de falta de diesel no nosso país. Isso é inflacionário, né? Isso é inflacionário. E aí o Banco Central está justamente no momento delicado, cortando a taxa de juro, fica difícil. Feito, galera, agradeço aí e a gente se vê novamente. Quando é que nós vamos nos conversar novamente? Putz, acho que semana que vem. Em live, tá? Ao vivo, acho que só semana que vem. Valeu e até mais.